A pergunta: Jesus existiu? É uma das mais pesquisadas na internet. Independente de religião, pensando na existência de Jesus como fato histórico, a maioria dos historiadores dizem que, sim, existe consenso acadêmico sobre a existência histórica de Jesus. Mais de 99% dos historiadores especializados no período concordam que Jesus de Nazaré foi uma pessoa real. Mas quais são as provas? As 5 principais evidências da existência de Jesus. As fontes cristãs, claro, são as que mais falam de Jesus. As cartas de Paulo foram escritas apenas 20 anos depois da morte de Jesus. Falam claramente que ele foi um homem real, teve irmãos, foi julgado, crucificado e enterrado. Os evangelhos trazem relatos mais detalhados, e mesmo que eles tenham sido escritos algumas décadas depois, carregam sinais de que se basearam em fontes mais antigas, hoje já perdidas, e mesmo fontes fora da Bíblia como os evangelhos apócrifos, reforçam que Jesus era conhecido como uma pessoa de carne e osso. 2. Fontes não cristãs confirmam sua existência. Flávio Joséfo, o historiador judeu, menciona Jesus 2 vezes em Antiguidades Judaicas, confirma sua execução por Pilatos, e descreve Tiago como irmão de Jesus, chamado Cristo. Tácito, historiador romano, relata a execução de Cristo por Pilatos, menciona os cristãos em Roma. Suetônio, historiador romano, refere-se indiretamente a Cristo em vida dos Césares. 3. Críticos da época. Mesmo os opositores reconheciam Jesus como pessoa real. Luciano de Samosata zombava dos cristãos, mas admitia que eles adoravam o homem crucificado. Celso, um filósofo grego, atacava a fé cristã dizendo que Jesus era filho de uma mulher pobre e que as histórias sobre ele eram exageradas. Mas, mais uma vez, nunca dizia que Jesus não existiu. 4. O critério da dificuldade. Os primeiros cristãos preservaram detalhes embaraçosos sobre Jesus. Batismo por João Batista, que implica a inferioridade. Crucificação, que era uma morte humilhante para criminosos. Sua origem humilde em Nazaré, quando ele foi negado por Pedro. Se a intenção deles era criar um mito, por que inventariam algo constrangedor? Isso sugere autenticidade histórica. 5. Fontes judaicas. Nos textos judaicos antigos, como o Talmud e o Toledot Yeshu, há menções a Jesus também, geralmente negativas, acusando-o de bruxaria ou de enganar o povo. Ainda assim, eles falam dele como um homem real. 6. Contexto arqueológico confirma. Descobertas arqueológicas validam o cenário dos evangelhos. Nazaré existia no século I, confirmado por escavações. Cafarnaum preserva ruínas da época. Inscrição encontrada de Pilatos confirma o governador romano. Todas essas fontes concordam. Jesus existiu, pregou na Palestina e foi crucificado. O que os especialistas concordam? Fatos históricos aceitos. Jesus nasceu na Palestina, cerca de 4 a.C., foi batizado por João Batista, pregou na Galileia e Judéia, teve seguidores e discípulos, foi crucificado por Pilatos, aproximadamente 30 DC. Seus seguidores acreditaram em sua ressurreição, o que não se pode provar historicamente. Nascimento virginal, a ressurreição física e a sua divindade. Principais objeções respondidas. Não há evidências contemporâneas. Resposta: poucos judeus do século I deixaram registros contemporâneos. Jesus era de origem humilde e teve ministério breve, apenas 3 anos. Mesmo assim, existem muitos relatos sobre ele, o que é completamente incomum para alguém que viveu nas mesmas condições e época. As primeiras menções surgem de 20 a 30 anos após sua morte, prazo normal para a época. Os evangelhos são tendenciosos. Resposta: sim, são documentos de fé, mas preservam memórias históricas verificáveis e informações factuais. Semelhanças com mitos pagãos. Resposta: semelhanças superficiais existem, mas o contexto judaico de Jesus é único. As primeiras fontes cristãs não mostram influência mitológica direta. Conclusão: o veredicto histórico. A existência de Jesus é um fato histórico estabelecido, e negar isto é negar também a existência de Sócrates ou Alexandre o Grande, por exemplo. Pois existem mais documentos e achados históricos sobre a existência de Jesus do que de qualquer um filósofo histórico. O debate acadêmico não é se Jesus existiu, mas o que podemos saber sobre ele historicamente. Jesus de Nazaré foi uma figura histórica real que viveu na Palestina do século I e impactou profundamente a história mundial. Curtiu o vídeo? Deixe seu like e me siga para mais conteúdos bíblicos. Que Deus te abençoe.